Muito bem, você está na TV Mundi, www.tvmundi.com.br, e você acompanha conosco o programa É Tempo de Reconstruir. Hoje de volta, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos aqui para participar e apresentar com vocês este nosso programa, que sempre traz um assunto excelente. Então, recebendo uma participação do nosso ouvinte lá de São Caetano, Aldo Alberto. Bom dia, Aldo Alberto, tudo bem com você? Obrigado por ter entrado em contato conosco. E diz aqui o Adalberto assim, que bom que vocês estão de volta à TV Mundi. Sempre acompanhei-os nos outros programas e agora é bom vê-los de volta. Nós aqui estamos contentes de ter novamente reatado esse contato com você e com outros todos os telespectadores ou internautas que nos acompanham aí, viu, Adalberto? Obrigado pela sua participação, que a gente possa estar tendo condição de falar mais, tá bem? Obrigado. E a Flávia, lá de São Paulo, ela fala o seguinte, vocês estão falando de modernidade, concordo, né, com a evolução principalmente do computador, não é? E aí, você que falou da modernidade, o que você acha disso? A Flávia está concordando com você. Flávia, obrigado por estar acompanhando aí o nosso programa e por estar interferindo nele e estar participando para que ele possa sair um pouco melhor. Bom, o computador não precisa nem fazer comentários, está na prática. A geração que veio pós-computador é uma geração prática, rápida, senta diante dele, faz os trabalhos escolares, entra em contato com os amigos em qualquer ponto do universo. Mas você sabe que eu conheci, por exemplo, o computador que ocupava uma sala de 100 metros quadrados, né? E era o computador. O disco rígido, ele tinha um diâmetro de mais ou menos 50 centímetros, né? E hoje, por exemplo, nós temos um chip que tem um dedinho só de diâmetro, de tamanho, né? E contém muito mais informações do que aquele disco rígido antigo. Foi muito rápido. Foi. Eu estava comentando com o Melo no intervalo de pesquisas que se tem hoje para Parkinson, que é instalar um chip na coluna e ele mandar frequência que elimine os tremores e a lentidão de uma pessoa que tem Parkinson. Para você ver como o computador evoluiu dentro da medicina. Não se assuste se antes de chegar a 2010 se falar num chip intracraniano para que possa estimular memórias, para que se possa estimular um caminhar mais ordenado da musculatura. Além de facilitar o meio social, vai facilitar a qualidade de vida. Já se fala no coração de titânio. Então, o futuro nós vamos ter poucos transplantes, porque o titânio hoje é um metal que o organismo aceita muito bem. Você acredita que quando nós ingressamos na maçonaria, coisa de alguns anos atrás, nós vibrávamos com a informação de que um irmão maçom tinha sido o líder, tinha sido o responsável pela implantação da engenharia elétrica em São Paulo. Não é coisa de séculos passados, não é coisa desse século agora, pelos anos 50, 60 mais ou menos. Né? E de lá para cá, veja quanto andou. Né? Não é verdade, Melo? Sem dúvida. O interessante, enquanto estavam falando a respeito dessa parte mais moderna, eu estava aqui pensando lá atrás, quando inventaram o disco, aquela bolacha, que o cientista estava lá falando com uma massa de cera, né? E sendo chamado de doido. Aí então ele inventou aquele disco, né? A gravação da voz num disco de cera. E daí para adiante começou a evolução, veio aquele bolachão, 78 rotações, daí então veio... E assim sucessivamente. O CD, o LP, aliás, desculpe, o CD não, o CD é coisa recente, o LP, e assim por diante. Hoje nós temos aí um iPod,
que concentra aí um número enorme de músicas numa coisinha que cabe no bolsinho. Então, quer dizer, veja bem, do gramofone, com disco 78, com aquela manivelinha ao iPod, é uma coisa assim interessantíssima. E o tempo que demorou daquela gravação maluca se não me engano foi o Edson, né? Que virava a manivelinha e falava com aquele disco de cera que todos chamavam de doido, ao outro disco de 78, depois o LP, que chamavam de bolachão, daí então para outras tecnologias, foi assim uma coisa muito interessante, porque os espaços foram reduzindo. Então hoje, enquanto nós estamos conversando aqui, já houve uma modernização de um equipamento qualquer eletrônico que nós não conhecemos. Ô Flávio, se você der trato essa bola para esse pessoal aqui, eles vão lembrando de coisa que nem, né? Você conhece o Da Vinci? Parece que foram colegas de Leonardo da Vinci, porque eles lembram de tudo. É impressionante. Mas aí, Flávio, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. E aí tem o seguinte, a Dalgija, lá de Três Rios, né? Rio de Janeiro, obrigado pela tua participação e pela tua atuação aí, acompanhando o nosso programa. Acompanhe toda segunda-feira, das 10 às 11 horas da manhã, aqui na TV Mundi. Venha, habitue sempre a participar conosco e você terá sempre um bom assunto. E ela pergunta o seguinte: o que os senhores acham, os senhores e vocês dois aqui, né? O que os senhores acham, né, da reposição das aulas ao sábado por conta da gripe que era suína, depois passou a CA, agora a influenza assim, H1, cada um tem uma hora, tem um nome, essa gripe ninguém sabe que nome que é exatamente, mas interrompeu aí o país do México, um bom período, interrompeu alguns lugares e agora interrompeu aqui no Brasil, em alguns estados, a abertura das aulas, né? Que era para começar no início de agosto, então agora começando exatamente hoje, né? As mães estão dando graças a Deus porque os filhos puderam voltar para a escola hoje, não é verdade? Porque a garotada em casa foi um pandemônio, né? Os avós, então, que o digam. O que você acha, Alceu? Por que você que é da área de saúde, inclusive, pode avaliar melhor para nós esse assunto? Se nós reportarmos no início, quando os canais de televisão e os jornais mostravam a gripe, que chamavam de gripe suína no México, o ministro da Saúde vinha à TV dizendo à população para não se preocupar, que o Brasil estava aparelhado e que aqui a gripe não entraria. Quem na época viajava e via nos aeroportos não via proteção nenhuma, então nós víamos uma pessoa falar à televisão de segurança, passava uma mensagem ilusória e a população ficou descontraída. Ao passo que quando começou a mostrar a Argentina, o Chile, índices altos, aí não teve como esconder mais. E aí via Rio Grande do Sul, mais o Sul, porque o vírus tem uma afinidade maior com o clima frio, né? Então, o Sul é mais propício para o desenvolvimento dele. O Nordeste, por ser um clima mais quente, a disseminação é menor. Então, o governo ficou desesperado. O que falar agora? Aí ele entrou com essa lei de que as escolas deveriam ficar 15 dias em recesso. Só que ele esqueceu que os ônibus andam lotados, o metrô lotado, os bares, cinemas, os centros, cinemas, teatro, tudo lotado. Então, o que você acha do sábado, a aula do sábado? O que você acha? Estão punindo mais os professores, porque quebra toda uma programação, mais uma vez. Porque quebra toda uma programação, agora eles têm que reduzir ou resumir a programação de aula para poder ensinar, então fica aquela coisa rápida, que os alunos acabam não aprendendo direito. Você vê bem, a USP vem de uma greve
anterior, eles ficaram 1 mês ou 40 dias em greve, não me falha a memória. O que isso representa? Mais 15 dias, eles quase não estão tendo aula letiva. O que isso acontece? Né? Melo, me fala uma coisa. Você imagina o seguinte, os alunos vão fazer que repõem, né? Os professores vão fazer que dão aula, né? E o Estado vai fazer que não viu nada. E o Estado atesta que eles foram ministradas as aulas. Essa é a reposição. Com certeza. Né? Hoje está acompanhando isso, algumas escolas particulares já disseram o seguinte, que vão mandar para os alunos atividades durante esse período, né? Os alunos responderam a atividade e essa semana essa resposta às atividades é o que vai ser considerado como reposição de aula. Né? Quer dizer, na verdade, nós tínhamos na Lei 4.024 180 dias letivos. Né? Depois, a 5.692 e a lei seguinte alterou para 200 dias letivos, que, não, na minha opinião, não é necessário. Tá certo? E nós temos uma gordura aí, o governo contou com isso, em termos de números de aulas. Que poderá ser utilizado como justificativa para... Não vai, porque a lei determina 200 dias, então tem que cumprir a lei, que é a lei federal, a lei de diretriz e base é federal, e é obrigado a cumprir o número de dias letivos. Então, você precisa registrar no teu diário, trocando em linhas... Sim. Em outras palavras, registrar no seu diário que você teve tantos dias letivos com aquele grupo de alunos, né? E as escolas também passam isso para poder completar a carga necessária para dar a formação mínima. Todavia, não é necessário isso, né? 180 dias letivos, que era lá atrás, perfeitamente atende o que precisa o aluno para esse período. Agora, vai ser uma reposição muito mal dirigida, porque a supervisão não tem condição de acompanhar, né? Os pais também não vão mandar o filho para a escola no sábado, porque sábado tem que ir ao casamento, tem que ir ao clube, assim por diante. Tem cursos, né? Tem outros cursos que se fazem. Né? Então vai ser uma coisa meio estranha que está aí. Na verdade, a responsabilidade disso foi do ministro, não é isso? Eu acredito que sim, devia se programar mais. Nós não vimos o ministro da Educação falar, só o ministro da Saúde, mas caberia ele também falar sobre essas atividades escolares, né? Eles formaram um grupo interministerial. Né? Os ministérios mais envolvidos com o assunto formaram um grupo e definiram que o ministro da Saúde seria a pessoa, o porta-voz, né? A pessoa da vez. E outra coisa que ficou assim meio confuso foi as grávidas, né? Que ninguém ainda sabe ao certo, mas é um grupo de risco mais propício ao vírus. E como fazer? O Ministério Público acabou liberando-as do trabalho, mas as empresas privadas não. Então, aí que está o problema, né? Estão liberando também, mas só que vão descontar ou vão pagar o seu salário com o desconto necessário. Por exemplo, se você está 15 dias no INPS, por exemplo, você sabe disso, que você recebe salário referência. Uma diferença, o salário referência, é isso? Menor do que o que é o salário normal, né? Sim. Então, uma gestante, uma parturiente com 7 ou 8 meses de gravidez, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai arriscar. Eu acredito, professor, que nós estamos com um problema emergencial. Sempre que ocorre uma emergência, ou um fato que não está dentro da programação, tudo que estava programado foge à normalidade. Agora, o que se reclama é essa morosidade na divulgação das medidas que serão tomadas no decorrer dessa emergência e as medidas que deverão ser tomadas para suprir as necessidades posteriores a essa emergência.
como o caso das aulas, a reposição das aulas. 200 dias é um número X de horas aula. Esse número X de horas aulas poderão ser dadas de uma outra forma, prolongando o período, fazendo uma coisa qualquer. Agora, o que a população tem necessidade de entender é que, num momento de emergência, a população tem que participar também do sacrifício decorrente dessa emergência. O que não pode é querer que, dentro de um estado de emergência, tudo transcorra com normalidade. É necessário replanejar, é necessário refazer uma série de estratégias para que isso seja subido. Não estou aqui defendendo o governo. Há necessidade de que o governo é bom que você defenda o governo, né? Tome cuidado com todos esses detalhes. Um estado de emergência e um Congresso que discute mais o egoísmo de cada senador, ao invés de discutir realmente as medidas que terão que ser tomadas, fica difícil para uma população que fica sentada como se passasse uma mensagem, cada um para si, Deus para todos. Né? Eu creio que foi exatamente essa a minha colocação, que é a morosidade no governo de tomar medidas para solucionar esses problemas. Quer dizer, ao invés de ficar lá discutindo quem é cangaceiro, quem não é cangaceiro, quem recebe dinheiro de empreiteiras, quem não recebe, deveriam estar planejando uma forma de solucionar esses problemas para que a população não ficasse em pânico. Porque a população hoje está totalmente perdida, está em pânico, não sabe como se conduzir diante desse problema. É um assunto que pega fogo. Pega fogo. Adalgisa, você colocou o pessoal aqui numa situação colocar uma difícil. Coisa Só assim. quero te dizer o seguinte, nossa amiga lá de Três Rios, muito obrigado pela sua colaboração, foi importante, né? Você viu que o assunto pega fogo aqui. Doutor, o senhor quer colocar mais uma coisa? Você já fala, porque o Magrinho está pedindo para a gente ir para o intervalo e a gente já volta, tá bem? tvmundi.com.br. O programa é Tempo de Reconstruir.